Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 5º dia, metade da nossa novena dedicada a Santa Rita de Cássia. Com muita fé e devoção, façamos a oração de Santa Rita. Oração de Santa Rita de Cássia. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio, a vós recorre, com a doce esperança de ser atendida por vós, que tem o título de Santa dos Casos Impossíveis e Desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito. Em silêncio, apresente agora a sua intenção. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, sejam muito bem-vindos hoje para o 5º dia da nossa novena dedicada a Santa Rita de Cássia. Muitas vezes as pessoas dizem assim, parece que os santos eles sofreram muito nesta vida. Quando nós olhamos a vida dos santos, quando nós olhamos a vida de Jesus, quando olhamos a vida dos apóstolos, nós percebemos que realmente eles sofreram. Com os apóstolos também aconteceu isso. Até a morte de Jesus, a maioria dos apóstolos tinha uma vida razoavelmente normal. Apesar de terem deixado tudo, apesar de terem seguido Jesus, parece que o sofrimento maior quem passava era Jesus. Ali era um momento de aprendizado. Ali era um momento que eles tinham de criar raízes. Porém, depois da morte de Jesus, começa a perseguição aos cristãos. Ali nós temos um grande santo da igreja. Nós temos Tiago Maior e Tiago Menor. Maior e menor significa a idade deles. Aquele que era chamado de Tiago Menor, que era o mais novo, ficou bispo de Jerusalém. Alguns dizem que foi apedrejado, alguns dizem que ele foi degolado. Possivelmente ele foi degolado. A exemplo de São Paulo. São Paulo também um grande missionário. Tiraram ele fora dos muros de Jerusalém e ali São Paulo teve a sua cabeça também degolada. Foi morto degolado. A vida de São Pedro, diz a história que ele chegou em Roma. Quando ele chegou em Roma, começou a perseguição. Ele negou
negou adorar o imperador romano. Por isso, ele foi crucificado. E ele dizia que não queria ser crucificado como Jesus foi crucificado, de ponta cabeça. Existem inúmeros testemunhos dos mártires. Conta que no início do cristianismo era muito fácil negar o imperador, que bastava alguém beijar o pé do imperador. Então, por isso, a igreja no começo, ela dizia assim: nós não vamos beijar o pé do imperador, ou os pés do imperador, nós vamos beijar a Cristo. Por isso que a missa começa. O padre se aproxima do altar, encosta ou não a sua mão. O padre ele pode encostar a sua mão e ele beija o altar para dizer o quê? Nós que somos cristãos, nós não vamos beijar os pés do imperador, nós vamos beijar Jesus. Querido irmão, querida irmã, isso pode ser bonito, pode ser doloroso, mas existem alguns momentos da nossa vida que não existe o cinza, existe o preto, existe o branco. Ou você confia ou você não confia. Esses dias eu dizia isso em uma catequese de adultos, e aí uma jovem disse: padre, fico preocupada, padre, vai ver eu estou do lado errado. Por quê? Porque não existe cinza, só existe o branco e o preto e o negro. Mas, padre, às vezes eu não consigo entender tudo sobre Deus. Veja, acreditar não é entender tudo. Acreditar é perder o caminho de volta. Acreditar é saber que naquele que você colocou a sua confiança, você jamais vai deixá-lo. Querido irmão, querida irmã, o sofrimento é uma das etapas, um dos meios que nós temos de nos unir a Deus e de irmos nos separando do mundo. Deus, ele não quer o sofrimento, ele permite o sofrimento porque ele é um meio de santificação. Tudo isso é uma teoria muito bonita, e acredito que nós estamos convencidos disso. Porém, querido irmão, querida irmã, quando você sofrer, Jesus, em muitos momentos, ele fugiu da perseguição. Jesus estava no alto do monte, queriam apedrejá-lo, ele passou no meio e foi para outro caminho. Disse até para os apóstolos: se perseguem vocês numa cidade, vão para outra. Porém, quando chegou a hora dele, quando começou a perseguição, Jesus, ele sabia que aquelas pessoas, aqueles líderes, eles não iam se convencer de qualquer coisa que ele dissesse. Ali eles estavam doidos, estavam malucos, estavam tão viciados que eles tinham só um objetivo: o objetivo de matá-lo, o objetivo de condená-lo. Às vezes pode acontecer isso. Às vezes as pessoas já têm um julgamento tão pré-estabelecido, já têm um pensamento tão claro, que você pode falar, pode explicar, sabe? Por isso, muitas vezes, claro que isso daqui não é sempre, o padre disse algumas vezes, claro que isso não é sempre, claro que não é fácil, mas existem alguns momentos da nossa vida que a melhor coisa é se calar. Por quê? Porque quando você cala, você corta aquele ciclo vicioso de ficar discutindo, de ficar batendo naquela mesma tecla, de ficar provocando algo que não vai dar em nada. Uma vez, uma pessoa, não faz muito tempo, veio pedir algo para mim, ela pedia pessoalmente, normalmente eu dava minha resposta, na maioria das vezes eu ajudava, e aí, como talvez queria me ridicularizar, pegou e fez um pedido em um grupo para as outras pessoas ver. Você faz isso, você deve fazer isso. E aí, eu falei assim: olha, eu não posso fazer isso por causa desses motivos, eu tenho esse compromisso, nesse horário eu não posso fazer. E aí, mas você deve fazer, você tem que fazer. Sabe o que eu respondi? Nada. Minha resposta já estava lá acima. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos medo do sofrimento porque nós temos no nosso coração uma ilusão demoníaca de querer agradar todo mundo. De querer achar que nós vamos conseguir ficar bem com todo mundo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos medo que as pessoas falem mal de nós. Nós temos medo que a nossa autoimagem seja arranhada. Nós temos medo de sermos criticados. Querido irmão, querida irmã, que se exploda a sua autoimagem. Você é o que Deus pensa de você. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Sabe quem você tem que agradar depois de Deus? A sua consciência. Sua consciência. Que se exploda. Se exploda. O que o padre vai dizer agora não é para assustar, nem para causar medo, nada, mas tem gente que não gosta de você. Tem gente que quer o seu mal. Tem gente que vai ficar feliz quando as coisas não vão bem. Sabe por quê? Existe muitos ciúmes. Existe muita inveja, existem muitas pessoas que querem estar no seu lugar. Não é porque elas querem fazer aquilo que você faz, que muitas vezes é difícil dar trabalho. Não, porque não quer ver a sua felicidade. Tem gente que ela nem quer ser feliz. Ela se alegra quando o outro não está feliz e não está bem. Então não entra nessa briga.
Não entra nessa briga. Não entra nesse contexto que só vai te desgastar. Reza. O padre disse, pode ser até que eu me esqueça, mas para mim isso daqui é muito claro. Para mim é muito claro. Esteja na verdade. Esteja na verdade. Esteja na verdade. O que significa estar na verdade? Sem rolo. Sem rolo. Sem coisa encoberta. O telemóvel está aqui, pode ver. Aqui, isso daqui é o que eu tenho. A minha roupa é isso, a minha vida é essa. Tenha a sua vida livre. Esteja na verdade. É casado, tem um rolo no trabalho, fica com mensagenzinha de um jeito, aí não dá certo mesmo, dinheiro escondido, e na igreja fala mal da vida dos outros. Aí já vai cair por terra desde o começo. Esteja na verdade. Esteja firme na vida de oração, porque é Deus que vai te manter em pé. E tenha estrutura emocional. 3 caminhos, 3 meios, 3 coisas para você ter, para você saber lidar com o sofrimento. Para saber lidar com o sofrimento, é preciso essas 3 coisas. Seja na verdade, seja muito forte e muito maduro na sua vida de oração. E por fim, estrutura emocional. Saiba que você não precisa agradar as pessoas, tem que agradar a Deus. Por isso, você precisa estar muito forte emocionalmente. Isso daqui também é importante. Querido irmão, querida irmã, seja livre. Seja livre. Se alguém não gosta ou gosta, as coisas mudam muito rápidas nesse mundo. Se você agrada a Deus, você tem o que é mais importante: a paz e os meios para você se salvar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Lide com maturidade. Lide como um grande cristão com os sofrimentos quando eles vierem. Nenhum sofrimento é para sempre. O único que é para sempre é a condenação eterna para aqueles que não amam a Deus e não amam os seus irmãos. Amando a Deus e os irmãos, fique tranquilo. Todos os outros sofrimentos, um dia eles passam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução para essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução para essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Esposa e mãe tão sofredora, nesta hora de aflição, encaminha a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida. Santa Rita, iluminai a nossa vida. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução para essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Ó Santa dos impossíveis, exemplo de devoção, tira a angústia do meu pobre coração. Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus. Santa Rita, aliviai a nossa cruz. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução para essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se
Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de